Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 3. A passagem diz assim: O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós te bendizemos com os cânticos, reconhecendo quem é o Senhor, Deus grande e majestoso, e quem é Jesus Cristo, o teu único Filho, que vivo está à tua destra, de onde governa toda a terra. Agora pedimos, pela ação do teu Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra, e que todos nós aqui sejamos edificados. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, meu propósito nesta ocasião é de demonstrar que a comunhão cristã só pode ser sustentada pela fé em Jesus. Fora de Cristo não é possível ter comunhão com Cristo, com Deus. Ele é a base da nossa comunhão com o nosso Deus. Também demonstrar como esta comunhão com Deus afeta as nossas relações humanas, as nossas relações pessoais. E por fim, eu pretendo trazer algumas aplicações, algumas orientações práticas com base naquilo que veremos nesta noite. Olhando para o contexto da Escritura, nós percebemos que a comunhão, ela muitas vezes tem o significado de uma confraternização. Inúmeras vezes lemos nas Escrituras a mesa sendo farta de alimentos e em torno desta mesa nós experimentarmos, as pessoas experimentando comunhão. Como, por exemplo, nós lemos em Lucas capítulo 15, quando a ovelha, por exemplo, é encontrada, a dracma é encontrada e quando o filho é achado. A atitude semelhante nas três parábolas é de reunir as pessoas em torno de comida para fazer uma grande festa. Mas também a comunhão na Escritura, muitas vezes, ela tem o significado de amizade. É a experiência de identificar no outro interesses que são comuns a nós. E nesse sentido nós nos aproximamos e construímos uma relação mais pessoal, mais íntima com estas pessoas. A Bíblia também nos apresenta, no contexto da comunhão, o significado da solidariedade. Em Atos capítulo 2, nós vemos a experiência da igreja primitiva, que tinha tudo em comum. Aqueles que tinham propriedades, vendiam as suas propriedades e depositavam nos pés dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos assumiam a administração daqueles recursos para suprir as necessidades dos crentes que estavam passando por necessidades. E assim, eles tinham tudo em comum, e como diz a revelação, a Escritura, não havia entre eles ninguém passando necessidade. Comunhão na Escritura, muitas vezes, traz esta implicação de nós ajudarmos uns aos outros para que todos sejam beneficiados. Mas especialmente a Escritura trata a comunhão com o sentido de participar da mesma fé, ou ter acordo a respeito das mesmas verdades. E é exatamente neste contexto da comunhão que eu pretendo enfatizar a mensagem nesta noite com base no texto que nós lemos. João inicia sua primeira epístola apresentando Cristo como fonte de vida e verdadeiro conhecimento aos crentes. Do verso 1 ao verso 4 do primeiro capítulo, nós vemos como João está aqui declarando a existência de Cristo e também quais são os propósitos do seu testemunho. Do verso 5 ao verso 10, encerrando o capítulo, João apresenta Cristo como luz para os crentes, de modo que sem comunhão com Cristo, andamos como que em densas trevas, sem a capacidade de discernir as armadilhas espirituais que estão diante de nós. Mas com a comunhão com Cristo, no relacionamento com Cristo, nós temos os nossos olhos iluminados para compreendermos qual é a vontade de Deus. E temos também a experiência de sermos conduzidos pela Santa Palavra, guiando os nossos passos,
a fim de tomarmos as decisões certas, fazermos as escolhas certas e andarmos com firmeza rumo às promessas que o Senhor tem para todos nós. Por que João abordou essa mensagem, este assunto logo no início da sua epístola? Ele aborda esse assunto fazendo uma defesa da fé por causa de muitos falsos profetas que haviam saído no mundo. É o que ele diz no capítulo 4, verso 1. Esses falsos mestres, esses falsos profetas, eram pessoas que não permaneceram naquilo que eles tinham ouvido a respeito desse testemunho sobre Jesus Cristo. Ele diz isso em 1 João, capítulo 2, verso 7 e também no verso 24. Isto nos leva a entender que estas pessoas, esses falsos mestres, essas pessoas que saíram pregando um outro evangelho, que não havia sido aquele evangelho que os apóstolos haviam pregado, eram, como o próprio João diz, no capítulo 2, verso 19, anticristos. Anticristo. Pessoas que haviam recebido a mensagem, mas como diz no verso 9 de 2 João, eles não permaneceram naquilo que eles haviam recebido, eles foram além da doutrina. Por isso, eles não acreditando totalmente no testemunho dos apóstolos, eles, embora tendo saído do meio da igreja, eles estavam disseminando mensagens com argumentações lógicas, para convencer as pessoas de que o testemunho apostólico a respeito da encarnação, da humilhação e da exaltação de Cristo não era exatamente como estava sendo declarado naqueles dias. Que doutrina e como nós podemos descrever essa doutrina que estava perturbando a igreja naqueles dias? Essa doutrina era semelhante àquilo que nós identificamos historicamente como pré-gnosticismo. Uma das maiores ênfases dessas falsas doutrinas que estavam perturbando a igreja naqueles dias de João, dizia que a divindade não poderia se acomodar num corpo humano. Por isso, o corpo de Jesus ele era aparente, e que a verdadeira salvação se daria através da evolução do conhecimento, e não por confiança na obra expiatória de Cristo. E muitos crentes da igreja estavam se convencendo daquilo, outros estavam em dúvida, como que perturbados por causa dessas heresias. Essas doutrinas dos falsos mestres eram como que sistemas intelectuais muito bem elaborados. Não era qualquer heresia, não era qualquer informação que estava entrando dentro da igreja. Eram informações, eram doutrinas que a mente das pessoas fazia sentido, mas que levava a um fim desastroso para a fé. Buscava-se solucionar grandes enigmas existenciais pela razão e pela força próprias, sem vínculo com a resposta de Deus que vinha através dos apóstolos. Esse é o esforço humano de, através da razão, da inteligência, apreender Deus, desconsiderando o poder do Espírito Santo revelado no testemunho fiel das Escrituras. Esses mestres estavam se aproveitando de sistemas da filosofia combinados com tradições dos judeus e do misticismo pagão. Era uma linguagem que fazia bem aos ouvidos de todos, até mesmo entre aqueles que eram inimigos entre si, porque falava-se o que as pessoas queriam ouvir. Era uma simpatia contagiante, era uma maneira sutil de penetrar nos relacionamentos da igreja e confundir a doutrina apostólica com uma doutrina completamente e claramente herética. João teve a intenção, portanto, de demonstrar que Jesus é a exata revelação de Deus e que todos os que creem nessa verdade experimentam a verdadeira comunhão cristã. Este também é o tema desta mensagem, a verdadeira comunhão cristã. E eu quero, nesta ocasião, destacar 2 ensinos baseados neste texto para que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos é que a comunhão com Deus é baseada na verdade sobre o seu Filho,
Jesus Cristo. Não existe comunhão com Deus a parte da confiança no testemunho bíblico a respeito de Jesus Cristo. João usa, se você olhar agora para o texto, no verso 3, ele diz, por exemplo, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ele usa aqui o plural nós, falando em nome do corpo apostólico do qual ele foi o último representante sobrevivente. De modo que João não está falando sozinho, ele está falando na companhia dos testemunhos dos demais apóstolos que já haviam morrido naquela época. Este é o testemunho do corpo apostólico, e não apenas de João, embora se ele também estivesse falando sozinho, seria assim recebido na igreja como revelação de Deus. Nos versos 1 e 2, João se referiu ao testemunho de Jesus como sendo divino e eterno. Olha o que o texto diz: o que era desde o princípio. Jesus é apresentado aqui como aquele que existia antes das coisas virem a existir, porque ele é eterno, ele é divino, ele é Deus, a semelhança do Pai. Mas também João o apresenta como fisicamente humano, é o que ele diz no verso 1b ao verso 2. O que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O divino que se manifestou em carne, e João ouviu, viu, e as suas mãos apalparam, como ele diz, com respeito ao verbo da vida, a qual foi manifestado entre os homens. João aqui apresenta Jesus como sendo Deus divino, eterno, e que se manifestou como homem entre os homens, viveu entre nós, que foi humilhado, que sofreu na mão dos principais sacerdotes e anciãos do povo, foi sacrificado na cruz. Ao terceiro dia, depois de morto, pelo poder do Espírito Santo, ele ressurgiu de dentre os mortos, e assim proclamou a sua eterna vitória sobre o pecado e os efeitos dele entre o seu povo. Este é o testemunho de João. Seu testemunho é concreto, ele é completo, não é obscuro, vago, intocável ou inalcançável. Não é uma invenção ou especulação humana. Ele ouviu diretamente de Jesus, ele viu Jesus e as suas mãos o apalparam. Esta foi uma experiência muito especial que João teve com Jesus após a sua ressurreição, bem como os demais apóstolos. Eles, os apóstolos, não dispunham de um conhecimento em virtude do seu próprio trabalho intelectual, tampouco informaram sobre visões de cunho misterioso. Não, eles proclamaram aquilo que viram e ouviram em circunstâncias históricas. Não se pode negar aquilo que está diante dos nossos olhos, exceto quem tem alguma deficiência visual. Do contrário, aquilo que os nossos olhos veem não pode ser negado. E João está aqui dando a certeza, a confirmação. Ele viu Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou de dentre os mortos, e ele está trazendo este testemunho com os propósitos que nós já declaramos. João não ousou interferir neste testemunho com ideias novas e criativas na tentativa de proteger a igreja. Simplesmente anunciou com fidelidade aquilo que viu e ouviu, porque a comunhão não baseada na verdade revelada sobre Jesus não é verdadeira. Ele sabia disso, que era o que era capaz de unir a igreja e de torná-la forte diante das heresias e das pressões do mundo, era a plena convicção a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Fora deste testemunho, não é possível haver comunhão com Deus. A comunhão uns com os outros, baseados na comunhão com Deus, é o núcleo da verdadeira unidade dos cristãos. Por exemplo, olha o que diz o verso 3, no final do verso 3.
Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 4, Paulo menciona 2 tipos de unidade. Ele diz no verso 3 que devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito, segundo Paulo, já existia. Ela deveria ser, naquele contexto, preservada. Mas no verso 13, um pouco mais adiante, se dirigindo àqueles que tinham o dom do ensino, Paulo diz que eles deveriam equipar os santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A unidade da fé ainda não existe. Nós a alcançamos enquanto crescemos no conhecimento de Cristo, através do sério estudo e ensino da Palavra de Deus. Portanto, a verdadeira unidade cristã consiste em conhecer a Cristo. Consiste em conhecer a Cristo. Por isso, não é possível comunhão espiritual entre crentes e incrédulos, a menos que todos creem no mesmo testemunho bíblico a respeito de Cristo, porque é sobre ele que a nossa fé é fundamentada e também edificada. Essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar com base neste texto, que não existe comunhão com Deus a parte do testemunho de Jesus Cristo, sem que creiamos no testemunho que a Escritura nos dá a respeito de Jesus. Em segundo e em último lugar, quero destacar que a comunhão com Deus determina a comunhão uns com os outros. O fato de eu ter comunhão com Deus por causa daquilo que Jesus fez com a minha vida, essa experiência de me relacionar agora com Deus, na mediação santa de Jesus, transforma os meus valores, transforma a minha história, converte a minha conduta, me faz enxergar a vida a partir de novas perspectivas, não terrenas, mas eternas. E isto irá determinar, esta experiência verdadeira e sincera, irá determinar o modo como eu me relacionarei com os meus irmãos. Essa proclamação de João tem um alvo. Ele mesmo diz aí no verso 3, olha o que diz: depois dele dizer o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Ele declara qual é o propósito: para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. O ver e ouvir que ele menciona no verso 1 e no verso 2, bem como o apalpar Jesus pessoalmente, foram oportunidades de uma comunhão muito particular que João e demais apóstolos experimentaram com Jesus após a ressurreição. Contudo, eles, os apóstolos, nos permitem experimentar no mesmo nível esta comunhão que eles tiveram com Jesus ressuscitado, ao anunciar a nós essas verdades, e a partir do momento que nós depositamos fé e confiança neste testemunho. Tanto que a palavra comunhão no verso 3, mantenhais comunhão, essa palavra comunhão é traduzida de koinonia, que significa participação. Então, primeiro ele menciona a experiência que ele teve diretamente, particularmente e de modo especial com Jesus ressurreto. Agora ele anuncia esse testemunho e diz: se vocês crerem, se vocês assimilarem, se vocês se apropriarem dessa verdade, vocês terão comunhão conosco, como aqui trazendo-nos para exatamente essa experiência que ele e os demais apóstolos tiveram com Jesus. Esta é uma experiência maravilhosa que eu e você, já nesses dias, podemos ter diretamente com a pessoa de Jesus. Já parou para pensar sobre isso? Ao afirmarmos que Jesus ressuscitou e ao depositarmos fé na pessoa de Jesus, nós temos a mesma comunhão que os apóstolos tiveram, é que João está dizendo. Mas é importante eu destacar aqui 2 aspectos importantes a respeito dessa comunhão. A primeira aqui é a comunhão uns com os outros. Quando não é resultado da comunhão com Deus, ela não é verdadeira. Os versos 1 e 2, João apresentou Jesus como fundamento da comunhão, num sentido vertical. Só depois, nos versos 3 e 4, ele apresentou esta comunhão numa perspectiva horizontal, uma comunhão que é partilhada,
uma comunhão que não apenas o núcleo dos apóstolos participa, mas todos agora que creem no testemunho que eles dão a respeito de Jesus. Por exemplo, no verso 3 ele diz: mantenhais comunhão conosco, participar dessa mesma experiência que eles tiveram ao ouvirem, ao verem e apalparem com as suas mãos Jesus. No verso 3 ainda ele diz: nossa comunhão, não é uma comunhão apenas dos apóstolos, mas agora também de toda a igreja. E no verso 4 ele diz o resultado dessa experiência: nossa alegria, para que ela seja completa, plena. Esta é a base da felicidade humana, a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele diz no capítulo 4, verso 20: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A lógica de João, aqui, diz que é mais fácil amar o irmão do que amar a Deus. Se não é capaz de amá-lo, o irmão, como poderia amar a Deus a quem não vê? Essa é a lógica de João. Logo, o amor que podemos ter com Deus se torna uma experiência natural e ratificante do nosso amor para com as pessoas em nossa volta. É impossível, na lógica de João, amarmos a Deus a quem nós não vemos, que é a experiência mais difícil, ele diz a razão, porque nós não vemos. Então, a lógica de João diz: se nós amamos a Deus, naturalmente, nós vamos amar o nosso irmão, nós vamos nos preocupar com o nosso irmão, ele estará incluído na nossa agenda, na nossa preocupação, ele fará parte dos nossos compromissos. Nós não viveremos mais como se estivéssemos desagregados de um povo que segue o Senhor Jesus. Agora somos uma só família, agora somos um só povo, e eu não posso mais viver como se eu não fizesse parte desse povo e dessa família de Deus. Segundo ponto que eu gostaria de destacar a respeito dessa comunhão, na perspectiva horizontal, é que a verdadeira comunhão com Deus e uns com os outros é a verdadeira motivação que nós temos para o serviço cristão. Sempre quando saímos para o trabalho missionário, nós temos um período de preparação. E eu gosto de enfatizar o princípio da comunhão como determinante para a missão. Se não houver unidade, se não houver harmonia, se não houver entrosamento, se o interesse pelo trabalho missionário não for dentro da equipe, nós haveremos de passar por problemas no campo. Então a unidade, a comunhão, ela nos potencializa para a missão. E a maior prova de que a nossa comunhão é verdadeira, genuína e bíblica, é que nós agimos uniformemente rumo aos objetivos que o Senhor Jesus nos legou através dos apóstolos. Nós, de maneira unida, trabalhamos para que o nome de Jesus seja proclamado em todo o mundo. Porque se a comunhão nos impede de fazer a missão, esta comunhão precisa ser questionada. Se nós nos reunimos durante a semana e não abrimos mão de nos espalharmos pregando o Evangelho, se temos comunhão como igreja, mas não temos disposição de sairmos pregando o Evangelho, indo a outras ruas, bairros, cidades, estados e países, levando o Evangelho de Jesus Cristo, esta comunhão precisa ser questionada biblicamente. João não estava defendendo juntar-se com os hereges em uma cruzada para ganhar Éfeso para Cristo. Muito longe disso. Não devemos nos unir em esforços evangelísticos com aqueles que não creem em Cristo e não confiam no testemunho da palavra de Deus, mas nos unir com aqueles que creem e confiam, a fim de levarmos adiante o Evangelho a todas as pessoas. A nossa comunhão com Deus vai determinar o modo como nós lidaremos com os outros na perspectiva horizontal, tanto como comunidade da fé, quanto com relação ao mundo que está diante de nós. Eu quero
encerrar essa mensagem trazendo algumas orientações práticas para que saiamos daqui sabendo mais ou menos o que podemos fazer diante da mensagem que acabamos de ouvir. Primeiro, eu quero trazer uma palavra àqueles que estão chegando na nossa igreja, que já chegaram, e outros que estão chegando, vindo de outras denominações. Tem sido grande o número de pessoas que têm chegado à nossa igreja, feridas por experiências nas suas igrejas anteriores. Olha, o nosso desejo de coração é de receber todos, mas nós temos uma preocupação, é a preocupação com respeito a esta comunhão espiritual. Eu quero te incentivar, você que está vindo de outras igrejas, que não são igrejas presbiterianas, que são dessas igrejas confusas doutrinariamente, e que você passou por ela, e passando por elas, você se feriu, se decepcionou. Eu quero animar você nessa noite, e te incentivar a ler aquilo que para nós é central, que são as nossas doutrinas, para que você tenha um só pensamento com esta igreja. Senão, a decepção poderá acontecer ainda, e nós não queremos que isso aconteça com você. Nós queremos que você conheça as doutrinas que nós pregamos. Qual é a nossa teologia, qual é o nosso compromisso com a palavra de Deus. Não apenas para observar, mas para você participar da mesma fé. Nós temos no site da nossa igreja um documento chamado Confissão de Fé de Westminster. Você pode baixar esse documento, ele é gratuito, livre, no site da nossa igreja ou em qualquer outro site. Eu quero te incentivar nessa semana a fazer o compromisso de ler este documento, onde estão expressadas as nossas principais doutrinas. Para que nós falemos a mesma língua, para que tenhamos a mesma confiança e a mesma certeza de fé. Leia este documento. Aqueles que estão chegando também de outras igrejas, há uma sala chamada Fundamentos da Fé, que funciona na capela ao lado todos os domingos de manhã. Qual é a missão, qual é o objetivo? Comunicar as nossas principais doutrinas, para que nós tenhamos unidade de fé. Também quero trazer uma palavra àqueles que já são crentes há muito tempo, e que conhecem essas doutrinas muito bem. Quero trazer uma palavra com respeito ao mundo que está lá fora. Nós estamos aqui reunidos como povo de Deus. Esse é um grande privilégio que o Senhor nos dá. E só estamos aqui porque o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. Os nossos pecados foram perdoados. Agora estamos num processo de santificação, sendo instruídos e encorajados pela palavra de Deus a abandonarmos o pecado e nos apegarmos mais firmemente às verdades das Escrituras, com os nossos olhos fitos naquilo que está diante de nós. A segunda vinda de Jesus. Ele está voltando. E o tempo está passando e não volta atrás. Não tem como voltarmos atrás e corrigirmos os erros do passado. A questão é, a partir de agora, como nós devemos lidar com essas verdades a respeito de Jesus. Apenas absorvendo o aspecto intelectual da mensagem, isto é fundamental, mas não é pleno. É preciso transformar o conhecimento que temos recebido em ações práticas que comunicam ao mundo a luz do Evangelho do Senhor Jesus. Se nós negarmos a missão, nós estamos imediatamente negando a comunhão que nós temos com Deus. Porque não se pode ter comunhão com Deus vivendo uma vida de desobediência. E o que o Senhor requer de nós, uma vez chamados das trevas, que agora saiamos ao mundo pregando o Evangelho. E eu e você temos esta nobre incumbência de darmos testemunho a respeito de Jesus às pessoas que estão em nossa volta. E eu quero te encorajar a fazer planos disso, de se qualificar, de se preparar, de abrir a sua casa, abrir um grupo de discipulado, começar a discipular pessoas, começar a evangelizar pessoas. Não perca o seu tempo, deixando as coisas eternas por aquelas que são terrenas e passageiras. Foque naquilo que é essencial para a fé cristã. Jesus não morreu em vão. E o testemunho que agora temos nas nossas mãos é um testemunho poderoso para transformar aqueles que ainda estão perdidos em densas trevas. E não podemos nos omitir desta responsabilidade. Por fim, eu quero trazer uma mensagem para todos nós, também nessa ocasião,
te encorajando a se unir com os projetos ministeriais que esta igreja tem. Esta igreja vive em função da palavra de Deus e tem como objetivo, embora imperfeita no seu estado, o objetivo desta igreja é este, de proclamar a mensagem, a boa notícia de que Jesus ressuscitou. E é preciso nos unirmos como um só povo. Nós temos diversos ministérios. E eu quero te pedir, amorosamente, que você não se conforme em ser um membro acomodado nos bancos da igreja de domingo a domingo, mas que você se envolva com esta igreja, que você se sinta parte desta igreja, que você ame esta igreja e faça todo o esforço, não apenas para participar dos cultos, mas para atender às demandas que essa igreja tem para continuar crescendo e alcançando mais e mais pessoas. Nós temos o coral, as bandas, departamento infantil, SAF, Ministério de Homens, nós temos o trabalho com a mídia, o trabalho com os adolescentes, com os juvenis, os pequenos grupos de discipulado, nós temos os grupos de quarta-feira, nós temos diversos ministérios que estão com as portas abertas para receber você com toda a motivação de servir a Deus. E se nós todos agirmos assim, com o propósito de anunciarmos e levarmos adiante o Evangelho do Senhor Jesus, isso vai fazer com que sejamos uma igreja ainda mais forte, não em relação às outras, mas em relação à missão que nós recebemos de Cristo. É preciso nos unir. Somos pecadores? Somos. Temos limitações? Temos. Mas Jesus está voltando e o Espírito Santo está sobre nós para nos assistir nas nossas fraquezas. E é preciso nós nos levantarmos nesta noite, movidos por este mesmo Espírito, para servirmos a Cristo, a quem nós confessamos, Ele está vivo. Vamos orar. Pai bendito, te agradecemos por Tua palavra, que é poderosa para salvar o perdido e edificar aquele que foi alcançado. Nós suplicamos a Ti, humildemente nesta noite, que o Senhor faça pousar sobre nós o poder do Espírito Santo e que o Senhor nos use com força e com autoridade para nos apegarmos àquilo que jamais passará, porque custou o sangue do Teu Filho. Ajuda-nos a organizar a nossa mente, o nosso coração, os nossos valores e andar em conformidade com a Tua vontade, unidos na mesma fé. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém.